Amados irmãos em Cristo, vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Trago-vos uma mensagem especial da parte de Deus Pai, proveniente da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versos 32, de 35 a 39, que diz: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não compraz a minha alma. Diante disso, para nossa meditação, neste momento proponho o seguinte tema: o justo viverá pela fé. O justo, meu irmão, viverá pela fé. O Senhor disse isso ao se verificar o pano de fundo deste ambiente neotestamentário. Nota-se que esses cristãos, judeus de Roma, estavam passando por muitas tribulações. Isto é, uma igreja sofrendo uma variedade de tribulações. À semelhança desses cristãos romanos, nós estamos passando por momentos de intensa tribulação e angústia, em isolamento social em nossos lares, devido à pandemia do Covid-19. Em meio a esse sofrimento todo, aprendemos com o autor do livro de Hebreus, a não negligenciarmos a Cristo nesta pandemia. Pelo contrário, devemos ter nele uma fé genuína, um compromisso contínuo, como discípulos dele, discípulos de Cristo, seguindo seus passos em toda e qualquer situação. Por isso, nesse momento, encontramos nesse texto bíblico um remédio santo diante das tribulações da vida, que é: o meu justo viverá pela fé. Diante disso, isto porque a fé em Jesus Cristo jamais retrocede diante do sofrimento. A fé em Jesus Cristo, como diz o verso 38, jamais retrocede diante do sofrimento. Portanto, o autor do livro de Hebreus nos apresenta duas atitudes essenciais para o desenvolvimento da fé genuína em Cristo. A primeira atitude é: não abandoneis a vossa confiança. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não abandoneis a vossa confiança. O combustível, o ponto mais alto da nossa fé cristã é a confiança. Por isso o livro de Hebreus define a fé como: fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, devemos ter confiança absoluta na existência desse Deus maravilhoso e que Ele não vai nos deixar na mão quando passarmos por tribulações e angústias nesta pandemia. Por isso Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate, teve medo. Porém manifestou fé e confiança em Deus, Davi, prevalecendo contra eles. Diante dessa situação, Davi nos enche de esperança quando diz no Salmo 56, versos 3 e 4: Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Sem dúvida, uma grande expressão de fé. Que me pode fazer o mortal?
ele conclui: que me pode fazer o homem? Diante dessa situação difícil de pandemia, o apóstolo Paulo em Romanos 8 afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes em altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a providência divina se revela sobretudo através do amor de Cristo por nós, demonstrado na cruz do Calvário. Então, em Cristo Jesus devemos pôr a nossa total confiança em meio a essa pandemia. Na fé genuína, o justo viverá pela fé. Havendo confiança, surge então a segunda atitude essencial que nós devemos ter. Tendes necessidade de perseverança. Perseverança. O apóstolo Tiago afirma no capítulo 1, versos 2 e 3, que todos os que creem no Senhor Jesus devem ter o mesmo Deus como Pai e são reconhecidos em termos familiares como irmãos, se tratarem como irmãos, irmãos em Cristo, adotados pelo Senhor em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 8, 17, ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Cristo sofrermos nestes momentos de pandemia, com Cristo também seremos glorificados. Se com Cristo sofrermos, meu irmão, Ele vai levar em consideração tudo que você está passando e vai te abençoar, vai te dar galardão. A sua confiança tem galardão, vai te dar galardão, tijolos de ouro, se você confiar nele como recompensa. Então, meu irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, o apóstolo Tiago afirma que tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada a vossa fé por Deus, produz perseverança. Vale a pena confiar, produz perseverança. Diante disso, o teólogo Russell Shedd define perseverança do grego upomoné como ter constância. Como ter constância. Conservar-se firme, persistir e não desistir. Isto é, ter constância ao passardes por muitas tribulações. É ter paciência. É ter paciência. Pois a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 5, 3 a 5, diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado por Cristo. Cristo derrama em nossos corações o Espírito Santo da promessa. Somos selados por Cristo quando cremos no Senhor, ao aceitá-lo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Sem dúvida, portanto, concluindo, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, pois o justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe. Amém.